Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Ruizinga, parte 3. Parte 3. Uma parte cascuda. Puta merda, que livro pesado. Fisicamente, eu tava na sala outro dia lendo. Esse é o tipo de livro que você não pode derrubar no pé. Doeu pra cacete, você não tem ideia. Pesado. Ainda tem esse que é capa dura. Aquela folha tipo de vinil, assim, né? Que é grossona. Kozak, né? Malhando o braço sem querer. Não é, Kozak, é não é à toa qualidade. que era 150 prata, 180. Pois é. Bom, hoje nós vamos falar da terceira parte, como nós estamos chamando, do Outono da Idade Média, do historiador e linguista holandês Johan Huizinga, originalmente publicado em 1919, escrito durante a Primeira Guerra Mundial, publicado aqui no Brasil em 2010, pela afinada Kozak Naif, conforme acabamos de falar, e em 2021 pela Pinguim Companhia. Então, eu estou lendo na edição da Kozak, o Caio na da Pinguim. Foi traduzido por Francis Petra Jansen. Então, a gente está agora na parte que vai do capítulo 15, a gente leu até o 14 na última, do capítulo 15 ao 20. A gente já vai direto, já começa no simbolismo. Exato. É muito interessante porque ele construiu toda essa redoma de situações da vida cotidiana para tentar explicar como esses símbolos funcionavam na sociedade, e agora ele efetivamente entra para uma discussão muito mais filosófica também, né? É muito pesada a forma como ele condensa tudo isso que ele vem trazendo e vai conceituando, ainda continua exemplificando. Lembrando, né, a minha edição não tem o recurso da imagem, então eu não sei como isso está disposto no livro da Kozak, se as imagens continuam se intercalando, mas a minha sensação em relação ao livro da Penguin é que esses capítulos, né, do 15 ao 19, eles são capítulos muito mais filosóficos e preocupados em explicar os conceitos como eles eram aplicados, sacou? E isso traz, assim, clareia muito o meio-campo das coisas, né? Tira um pouco aquela sensação da dualidade também, as coisas ficam um pouco mais matizadas, mas ao mesmo tempo também cansa um pouco mais, mano, porque alguns trechos são bem pesados. Eu concordo. Essa edição continua com com as imagens, inclusive no capítulo 18, em que ele vai falar um pouco sobre a arte na vida, tem páginas, assim, 2, 3 páginas que só tem quadros seguidos, assim, é belíssimo, belíssimo. Mas eu concordo, eu acho que essa parte sobre o simbolismo, eu acho que é um pouco mais difícil, ou me pareceu um pouco mais difícil para ele colocar tudo em palavras, porque ele mesmo diz que o mundo vinha se tornando cada vez mais visual. Então, o simbolismo é muito isso, né? Como é que você vai ficar destrinchando os símbolos na escrita? É muito mais complicado do que um quadro. Então, eu acho que esse capítulo, especificamente do simbolismo, eu achei que enrolou um pouco, mas o assunto é muito interessante, porque o simbolismo também vem da igreja, né? Eu acho que o que a gente tá vendo aqui é que, e aí espero que eu não esteja falando uma besteira muito grande, se a gente trouxer uma pessoa foda pra falar sobre isso depois, eu vou cortar isso aqui do episódio. Tudo da Idade Média vinha da religião. Então, o simbolismo era a questão de tudo que vem ou fala sobre Deus tem um simbolismo atrelado. Então, tem o significado que diz e o que não diz. Sim. Que é o que confunde muita gente até hoje, né? O que não é dito. Que é um absurdo, é uma bagunça total. Que aí cada um interpreta como quer. Exato. Existia e ainda existe uma hierarquização dos símbolos, né? Porque as pessoas viviam para os símbolos e existiam subsímbolos que arrematavam aqueles conceitos que ficavam um pouco vagos através do símbolo principal. E coisificando, principalmente eu acho que é isso. Tem um capítulo, é o 16 ou 17, onde ele fala que o simbolismo, eu não sei se é exatamente esse termo, e a morte da imaginação, porque o símbolo, ele tinha essa tarefa de transferir uma ideia que era extracorpórea, metafísica, representava, significava e dignificava a vida, e isso fazia com que as pessoas vivessem sobre uma espécie de manual, né? E aí, em dado momento, pela análise do Huizinga, e isso eu acho muito interessante, os símbolos foram ficando tão fortes, tão hierarquizados, que você não conseguia fugir, basicamente, de uma vida que não fosse através desse manual constituído. E isso, obviamente, tinha muita relação com a igreja. Se a gente for analisar um pouco a história, muito por alto, levando sempre em conta todas as bases do momento que a história requer para ser analisado, mas isso acaba sendo uma espécie de constante, sabe? E algumas organizações ainda se mantêm dessa forma, mesmo que sejam organizações que não têm mais o poder de antigamente. Então, sei lá, uma ordem maçônica. Aqui em Paraty, várias casas do centro histórico têm a própria Igreja da Matriz, que é a principal igreja da cidade, ela tem símbolos
símbolos maçons, né? E a maçonaria é uma organização que existe ainda. E ela se comunica muito através de símbolos. Então você reconhece que alguém é da maçonaria pela forma como se cumprimenta, pela forma como fala, pelos adesivos que eles usam nos carros, por exemplo, com o compasso e o olho, sabe qual é? Bem como algumas organizações que se fundamentam na religiosidade também para poder existir, né? Então tem, por exemplo, uma galera de extrema direita que basicamente se comunica por símbolos, né? Tudo é simbólico. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu acho que a questão da simbologia é o jeito mais fácil de você explicar alguma coisa também para uma população em grande parte analfabeta, né? Então, assim, você tá andando na rua, você vê uma cruz. Isso aí. Dependendo de onde você tá, é uma igreja ou é a Ku Klux Klan. Aí depende, né? Você tem que ver aí o que tá acontecendo. Mas então, a simbologia, eu acho que ela é muito importante porque ela é reconhecível por qualquer um. Uma criança reconhece uma cruz hoje. Então, eu entendo que esse trabalho de você estabelecer um simbolismo e reforçá-lo, assim, tirando todas as coisas erradas que ela já fez, esse foi um trabalho de doutrinação da igreja que tá muito bem feito. A cruz nunca mais vai deixar de ser, de novo, depende de onde você está, uma questão religiosa em grande parte. Da mesma forma que você não consegue mais desvencilhar, sei lá, a suástica, tá ligado? Por mais que você fale que, sei lá, a suástica é um símbolo hindu lá de 20 mil anos de Cristo, mas o mundo como um todo não tem como você associar a suástica a outra coisa, tá ligado? Mas aí eu acho que é um bom exemplo, porque ele entra, né? Ele vai do simbolismo e ele entra no misticismo. Porque é óbvio que o povo sendo, né? Gente sendo gente, a gente vai cooptar algumas coisas. Eu acho que é inevitável. E justamente por ter grandes trechos do texto religioso que não é claro e óbvio e é aberto à interpretação, por motivos óbvios, para que a igreja pudesse interpretá-lo como quisesse, no momento que quisesse, também leva a interpretações diferentes das pessoas. Então você cria ali um misticismo, né? Basicamente o simbolismo nos leva ao de novo. Se for uma merda muito grande, você deleta isso aqui. Tá. Mas o misticismo começa a surgir mais ou menos na mesma época, né? Porque você coopta e meio que transforma como algo seu. Não necessariamente sancionado pela religião. Eu fiquei pensando muito, eu fui muito levado pro lado das interpretações bíblicas de algumas coisas, né? Por exemplo, a igreja anglicana, que conseguiu cooptar as palavras bíblicas, eu não lembro exatamente quais livros que eram os fundamentais, mas tinha muito a questão da prosperidade vir através do dinheiro, né? Tudo era muito ligado, é meio que o coach hoje em dia, basicamente, né? Só que no século XVIII, 17, 18. O próprio livro de Levítico, né, que tem todas aquelas restrições, você não pode comer carne de porco, você não pode cortar o cabelo, blá 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 blá. Uhum. E quando se chega no máximo do simbolismo, você chega a essas regras que são elas são o que são. Não tem como você manobrar absolutamente nada. Fiquei pensando muito nessas ramificações todas, em como elas ainda fazem muito sentido hoje em dia e como elas conseguiram sair do âmbito da própria igreja, né? Tudo se movimenta por símbolos, né? A TV, de certa forma, o que se tornou o marketing, por exemplo, né? O branding de uma empresa é você criar conexões simbólicas que utilizem toda sorte de sentidos possíveis, né? Para fazer uma parada holística, para que todas as conexões que você consiga remeter façam sentido para aquela empresa e aquela empresa tenha um sentido específico para sua vida. É bem doido, assim, como a gente transforma o sentido das coisas, o tempo passa, mas a gente continua se movimentando por símbolos, por imagens, por construções que vão levando uma galera, né? Todo mundo que vê uma parada amarela e vermelha, por exemplo, um dos primeiros pensamentos vai ser um McDonald's. Não tem jeito, tá ligado? Não tem como. Eu concordo. A gente teve, né, na conversa com a Andréia, a gente estava falando de capa de livro e tudo mais, e como você pode influenciar a compra de um livro, ou não, dependendo do caso, mas a gente está virando um mundo mais visual e mais iletrado. Então as pessoas leem menos, sabem interpretar menos, mas visualmente acho que nunca se produziu tanto conteúdo visual ou audiovisual, podemos dizer, do que agora, né? E tendo dito isso, eu queria ler um trecho pra você, porque eu queria fazer uma pergunta. Então, mete bronca. Me permite. Eu só não sei se eu garanto a resposta dela. Não, pense só.
vai pensando. Vai nessa. O Huizinga diz o seguinte, acho que no capítulo 16. Tudo se torna uma longa reflexão insone sobre todas as coisas, sem que a limitação das relações casuais fosse levada a sério. Uma análise quase automática que, no final, resultou num eterno exercício de enumerar. E a minha pergunta é, o Huizinga inventou as redes sociais? Eu acho que quem inventou as redes sociais foi a própria sociedade da época, né? O Huizinga conseguiu, tipo, fazer a belíssima interpretação do que é aquilo, sabe qual é? Porque eu acho que ele acertou muito. Eu acho que ele acertou muito. E o estudo cultural dele é muito valioso nesse sentido, né? Eu fiquei muito com a questão das cores na cabeça, porque quando a gente começou a conversar sobre as coisas do podcast, a Nathalie foi conversando muito comigo sobre a questão cromática. Eu esqueci o nome específico do estudo que se tem, mas é um estudo das cores, né? Que isso fazia diferença em relação a como enxergavam a gente, como identificavam a gente, até chegar na combinação. E assim, foram longas aulas que ela foi dando. E é muito legal e muito interessante perceber, isso já é um pensamento de muitos e muitos e muitos séculos atrás, milênios atrás. E quando você chega nesse livro em específico, você tem alguns adornos que são diferentes, né? A capa da minha edição é como se fosse uma espécie, eu não sei se é exatamente um nobre ou um padre segurando uma mulher de vestido verde, grávida. E o verde significa o amor apaixonado, né? O amor adolescente ali. É uma mulher que tá mostrando que acabou de entrar numa relação, que é fértil, tem todo, tipo assim, vai todo destrinchando aquele negócio de crítico de arte, né? Que ele vê a imagem, vai dando uns significados da parada. E é muito bizarro, porque é exatamente isso. E meio que mostra a futilidade disso pra constituição da própria vida. Tipo, aquilo constituía a vida, aquilo tinha um fim em si mesmo, só que no final das contas, quando a vida tornou-se só aquilo, ela era extremamente fútil, ela não tinha a menor função de ser. Você vive para um mecanismo que vai fazer você ser reconhecido. Em busca do reconhecimento, você alimenta aquilo e assim vai. Então, tipo, a interpretação do Huizinga é muito esclarecedora nesse sentido. E aí eu acho que existem vários outros estudos complementares que a gente pode fazer e várias interseções para tentar entender como a cabeça das pessoas funcionam. Mas é bem impressionante que, apesar de serem capítulos que até em alguns momentos são muito chatos, ele bota a gente pra pensar legal sobre essas paradas, mano. Eu sempre fico bastante impressionado, assim. Eu tava até conversando no trabalho sobre esse livro, então é uma parada que me chamou muita atenção. É isso, eu também acho. Eu acho que tem trechos até um pouco repetitivos às vezes, Sim. Mas que, no geral, a conversa é importante. Eu acho que é aquilo, né? Que a gente já falou várias vezes aqui, que um clássico, ele interpreta o tempo o qual ele diz e o nosso. E aí eu acho tem muito paralelo. Até aqui onde a gente chegou, tem muito paralelo com o nosso hoje, sabe? As mídias podem ser diferentes, o formato pode ser diferente, até o papel da cor pode ser diferente. Sim. Mas os simbolismos são diferentes, mas eles estão todos aqui ainda. Eu acho que talvez a gente esteja lendo sobre a época em que isso se tornou, né? Acho que talvez não, é isso. Em que isso mais teve força, que começou, né? Porque ele também vai falar um pouquinho sobre como as coisas... A gente falou muito de dualidade no passado, porque ele falava muito no bom e o ruim, e aí a gente tá falando aqui de simbolismos e de misticismo, e aí ele entra também numa questão de caça às bruxas, né? Que a Idade Medieval é a grande era da caça às bruxas. Então, meio que uma coisa vai caminhando para outra, sabe? Sim. E ele fala que foi uma época de muita depressão emocional e profundo pessimismo, né? A caça às bruxas era meio que isso. E eu acho que essa dualidade que passou a existir naquela época sempre existiu. E existe hoje ainda, entendeu? Então é por isso que eu menciono. Porque a gente ainda pode ter aplicadas, dadas as suas devidas proporções, uma caça às bruxas hoje, sabe? Inclusive da religião, Sim. Por algumas pessoas específicas. Sim. Tudo dá pra gente atualizar, na real. Eu vou falar uma parada que eu acabei de pensar, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que esse livro, ele coloca a gente pra fazer tantos paralelos com hoje, porque ele trata justamente de como todos esses fatores levaram a um esgotamento de modelo. Esse livro pega
Ele regionaliza, basicamente, né? Tem a parte de ser em Países Baixos e fala um pouco de Borgonha, que são os dois centros que Huizinga foca, até porque o fim da Idade Média teve diferentes tempos em cada parte da Europa Ocidental. Mas ele fala abertamente sobre um esgotamento, onde tudo isso, todos esses mecanismos, tornaram a vida inútil até que houve uma virada, esse modelo de vida foi suplantado por um novo. E eu acho que, de certa forma, durante toda a parte do iluminismo, com o renascentismo, depois a Revolução Industrial, com todo o processo de expansão europeia sobre o mundo, expansão e dominação, com toda a parte da modernidade se abrindo, e uma modernidade que é extremamente autofágica, né? Porque foi um período também das grandes revoluções e as grandes guerras que a gente estuda no Ocidente, lembrando sempre. Parece que nesse momento, segundo até a análise de alguns pensadores, está havendo um esgotamento de modelo de vida. E aí são sintomas que são muito parecidos, sacou? Quando a gente fala de rede social e as pessoas vivendo por serem símbolos e retroalimentando essa imagem, e você não conseguir criar mais formas de falar, de mais possibilidades de linguagem que não sejam a repetição e a repetição e a repetição do mesmo formato até que aquilo se esgote e as pessoas comecem a viver muito mecanicamente dentro do seu cotidiano, eu acho que a gente se interessa por esse livro de uma maneira completamente aleatória, mas com o processo de leitura que a gente está tendo, parece que a gente está reconhecendo um novo esgarçamento de modelo, sacou? Parece que o modelo de vida que a gente está sustentando hoje sobre os nossos ombros cansados de trabalhadores, ele parece totalmente esgotado, parece não fazer sentido. É exatamente isso que eu sinto, inclusive. Tipo, várias horas do meu dia, paro tudo que eu tô fazendo e falo, isso não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu preciso me manter, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas, tenho as obrigações para cumprir, e você vai tocando. Mas cada vez é uma vida mecanizada, é uma vida que se movimenta a partir da coisificação do teu próprio bem-estar e da sua própria subjetividade também, mano. E eu acho que é aí que pega, sacou? Aqui a nobreza já não é mais muita coisa. O povo, essa entidade, povo, também já tá se movimentando dessa forma e tudo meio que caminha para um fim, para uma decadência mesmo, até que haja um movimento de ruptura. Fica me parecendo muito isso, de verdade, assim. Foi uma parada que eu pensei, consegui concluir agora, só conversando. Mas é por isso que é bom conversar, inclusive. É uma realeza que não tem mais pompa, mas eu acho que a gente viu recentemente uma situação que muita gente em vida não viu, que foi o enterro da realeza. E ele fala muito sobre a pompa e a extravagância para encobrir, né, essa falta de sentido. Sim. E eu acho que se a gente precisava buscar longe, não precisa mais, porque esse 10 dias de enterro realmente provou que a realeza nada mais é do que pompa e extravagância, assim, e mais nada. Porque o mundo continua igual, o Reino Unido continua igual, nada mudou, sabe? Não aconteceu a guerra pra chegar ao poder, não teve filho matando, tava querendo ver um drama, um negócio assim muito louco, não teve nada. Então assim, a rainha veio, serviu 70 anos, montou a Commonwealth, que tem grande chance agora de desabar, né, sob a falta de carisma absoluto do Charles, e tá tudo igual, né? Houve um tempo em que a morte de um rei realmente mudava, talvez, a geografia da Europa, dependendo do que fosse acontecer. E essa foi só uma rainha que foi enterrada. Não que ela não tivesse influência na política, porque ela tinha certa influência, mas eu acho que vendo um pouquinho do que eu vi das cenas do enterro, assim, é tudo muito coreografado, né? Tudo... É muito mais uma demonstração de pompa do que qualquer outra coisa. Sim. O que eu acho mais bizarro é que se você colocar, né, que nessa época, por exemplo, do final da Idade Média, desse ocaso da Idade Média, a própria realeza já era uma parada vazia, né, já era um emplastro para segurar não, mas era uma cama para pequena burguesia começar a ascender. Hoje você vê também que se, por exemplo, um detentor dos meios de produção, um bilionário, tipo um Jeff Bezos morre, óbvio, né? Ele tem vários discípulos e fãs por aí, né? Essa profissão fã de bilionário é maravilhosa, mas o mundo também não vai entrar em choque, tá ligado? Agora, meio que o símbolo da morte de um cara desse, ele já não tá mais personificado, porque as coisas estão começando a migrar para uma outra, sabe qual é? Para um outro caminho também. Então, tipo, a realeza
né, foi essa pompa toda aí que a gente viu. Mas se o Elon Musk morre aí, os fãs de foguete vão ficar putos, também não vai fazer grande diferença, tipo, não vai se provocar. No máximo uma briga de família aí pra ver qual filho de nome... Com certeza uma briga de família. É, Oxi. qual filho de nome biônico dele vai ficar com a maior parte qual da dos grana. 25. Exato. As coisas estão começando a se movimentar diferente também, sabe? É diferente do que seria, sei lá, se um Henry Ford fosse assassinado, tá ligado? No começo dos anos 20. Acabou a Ford. Mas aí é que eu acho que é a grande sacada, porque a gente falou lá no primeiro episódio que esse passo geográfico que Huizinga escolhe, que é o norte da Europa, é também o que a gente pode imaginar ali, o berço do capitalismo, o nascimento do capitalismo, o embrião do capitalismo ali, que depois vai se desenvolver com mais força com a Revolução Industrial. Acho que vem com outra pegada. Eu acho que o que aconteceu é que o capitalismo substituiu tudo isso. Virou uma grande medusa. Exato. E esses seres todos que a gente está falando aqui são os pilares que sustentam o capitalismo. O que vai acontecer? A rainha morre, vai ter um rei. O Musk morre, tem outro bilionário. Então, assim, não vão deixar de existir essas peças que sustentam o capitalismo em si, entendeu? Eu acho que o que aconteceu é isso, virou um grande monstrengo. Exato. Que a gente não tem mais controle. Sendo o capitalismo um meio autofágico de crescimento, de acumulação de riqueza, ele se esgota em algum momento, porque recursos naturais se esgotam, sacou? Isso não é rápido, é igual o Sol. O Sol um dia vai parar de brilhar e vai fazer uma supernova. Só que só daqui a 3.000 anos, sabe qual é? Só que a gente sente muitos efeitos disso, porque isso tá se acelerando com o tempo. E aí é que tá, tipo, a nossa vida já é de uma forma geral, já é uma vida mecanizada e muito movida por símbolos do próprio capital, sabe? Muita gente já não associa mais a maçã mordida a Adão e Eva. Quase ninguém. Na verdade, um passo a mais, né? A gente estava conversando outro dia sobre a bolha de influenciadores. Eu vou ler aqui, porque ele tava assim, ele tava abismado. Se eu não me engano, era o Luva de Pedreiro, acho que tinha fechado um contrato milionário com a Adidas, né? E o cara não faz nada. Nada. É um negócio completamente sem graça, um negócio bobo. Mas chegou num patamar em que existe. A gente falou nesse sentido, isso é uma bolha, né? Do tipo, qualquer um agora que consiga alguma influência para as marcas, enquanto tiver essa influência, para as marcas é relevante. Quando perder a influência, vai deixar de ser relevante também. E esses contratos só provam o desespero das marcas de se aproximar das pessoas. E aí tem o outro lado, que é as pessoas se tornando marcas de si mesmas. Então eu lembro muito do que a gente falou no episódio sobre o Byung-Chul Han, né? Que era exatamente isso. Você vira empreendedor de si mesmo, escravo e dono de si mesmo, assim. Você se força o tempo inteiro a estar online, a estar postando coisas, quer sejam relevantes ou não. Aliás, o que mais tem é conteúdo não relevante, só para fazer, entre aspas, o algoritmo girar. Então a gente entrou nessa lógica muito rápida. Acho que essa é a coisa mais assustadora, assim. Quão rápido foi colocar as pessoas na rodinha do ratinho, entendeu? Sim, e é muito engraçado que, tipo, a mesma dificuldade que existe para se expressar sensações e sentimentos simples, em que o Huizinga fala, em que você precisa formar todo um grupo de significado simbólico para poder, sabe? Então, tipo assim, você entregar uma rosa vermelha para uma mulher solteira significa que você quer um compromisso sério com ela. Mas se você entregar uma rosa amarela, significa que você tá ali só, sabe qual é? Vendo como é que tá o terreno, sondando o terreno para ver se dá para chegar. Se ela abrir um sorriso, show. Se ela ficar meio então não é para me aproximar. E parece que hoje é mais ou menos a mesma coisa, sacou? Os próprios afetos, eles estão começando a se tornar essa parte, as pessoas não conseguem conversar sobre. As artes, e aí é muito interessante o estudo do Huizinga ser um estudo cultural, porque as artes são o reino dessa sensibilidade. De bocado em bocado, porque isso não tá vindo de pouco em pouco, isso tá vindo cada vez mais rápido, as artes não conseguem mais, de uma maneira geral, captar essa sensibilidade, passar isso para as pessoas, sacou? E as artes que ainda conseguem ter essa totalidade, elas são cada vez mais suprimidas. Então, por exemplo, o teatro, que é um baita lugar, não exatamente de introspecção, mas assim, que você tem que estar ativamente olhando o corpo da pessoa, a forma como ela está se expressando. O ator tá ali, ele não pode errar, então ele tá no máximo da concentração dele para fazer a parada. É uma parada muito restrita.
A gente já falou isso aqui outras vezes. A leitura, muita gente prefere livros curtos e rápidos, em vez de pegar um classicão, tipo um Dostoiévski, sei lá, um Charles Dickens, um próprio Machado de Assis, sabe? Tentar entender se Capitu traiu ou não Bentinho, porquê daquilo, o clima da época, pesquisar a leitura. A música nem se fala, né, mano? A música hoje, assim, é muito maneiro você ter oportunidade de fazer música no celular, mas ao mesmo tempo existe uma indústria que faz com que isso seja completamente mecanizado. Então você pega o sertanejo universitário, é um bagulho bizarro. E tudo é igual. E os sentimentos são resumidos em paradas completamente fracas e pequenas, sabe? Isso transforma as relações que a gente tem e a forma como a gente encara essas relações. É uma parada, assim, é pra pensar e pra ficar meio desesperado também, né? Com isso, eu quero reforçar que o capítulo 18 é o que ele fala sobre a arte da vida. Até agora foi meu capítulo preferido. E eu acho que é o capítulo que resume por que isso aqui é um estudo cultural da Idade Média e não histórico, político e tudo mais. Porque ele fala muito sobre a importância da arte visual, que era muito mais alegre do que a literatura. Então, se você só lê os livros escritos naquela época, os jornais, Isso. você vai ter uma impressão completamente diferente da Idade Média do que se você só ver as telas que foram pintadas naquela época. Então você precisa ter uma noção completa do que foi produzido culturalmente para entender o que foi a Idade Média. Eu acho que nesse capítulo ele, para mim, condensou por que ele escolheu as referências que ele escolheu, por que ele fala tanto da cor, por que ele traz tanto essa questão nesse capítulo ele fala um pouco sobre os mecenas, né? Então as pessoas que patrocinavam as artes, a importância dessas pessoas. Então a arte, a arte visual ganha o contraponto da literatura. E eu achei isso belíssimo, porque eu tô lendo Tolkien pela primeira vez, né? Eu tô lendo o Silmarillion com a Evelyn, acho que eu comentei em algum lugar aqui, em algum episódio no passado. E o mito de criação de Arda, que é a Terra, começa com a música. Então, a Evelyn falou isso numa conversa que a gente estava tendo sobre a obra. Eu achei lindíssimo que a arte vem antes de tudo e a arte explica tudo. Só que a arte não é uma coisa só, né? Então nesse caso aqui, ele fala um pouco de música, mas como música ainda não era muito letrada na época, né? Era mais o som por si só, ele foca muito nas pinturas e na literatura. Então, a arte que você enxerga e a arte que você lê. E como elas se complementam. E eu achei, esse capítulo todo, eu achei belíssimo. Belíssimo. E eu acho que isso é hoje, né? Isso é hoje ainda mais forte. Ainda mais forte. Isso chama muito atenção, mais uma vez, porque a arte é o campo em que você tem a total liberdade de criar. E tudo isso que ele tá falando é linguagem, sacou? É uma forma de linguagem, é uma forma de estabelecer comunicação com o outro, com o próprio tempo. E para os tempos que vêm depois, já que isso é documentado, né? Isso são artefatos históricos. E aí o que assusta é quando essa arte fica estagnada, sacou? Quando ela já não passa a fazer... Ela tem um fim em si mesma. É em si mesmada. Que é muito do que a gente vê hoje em dia também. Tipo, esse esgotamento, esse cansaço, essa preguiça de fazer as coisas. E aí acaba meio que o recurso. E aí boa parte dos autores que são considerados bambambãs são autores que falam sobre si, tá ligado? Não tem outro material. Tipo, o mundo tá aí, um monte de coisa acontecendo. Tudo uma reviravolta e parece que as pessoas não conseguem criar dispositivos para falar sobre esse mundo. E é meio que parece que vai acontecendo. E é muito engraçado, né? Porque também essa multiplicidade de cores, a gente tende muito a considerar as paradas coloridas mais felizes. Mas ele termina o capítulo 19 falando que numa disputa entre reinos lá, e houve um encontro, e aí a mulher foi vestida de amarelo. E isso meio que parou o salão onde tava todo mundo, porque amarelo era a cor da inimizade, sacou? Então ela meio que declarou guerra, tipo, ela falou assim, tipo, não gosto de você, eu tô aqui, obrigada, e é isso, sacou? Quem disse que fashion, que moda não muda o mundo? Olha aí. É, mano. E aí, pô, tu vê, né, cara, com você podendo passar vários recados, vem a Easy, só usa cor escura, variação de cinza, as variações de azul escuros, feia pra caramba, e todo mundo dá dinheiro pro cara. O cara falando besteira doidado aí, perseguindo mulher, fazendo um monte de coisa
escroto. Tá vendo? Eles podem usar as Pois é. cores pra representar uma série de coisas maneiras, mano. Tipo a inimizade por alguém. Mas é isso, acho que essa terceira parte, pra mim, teve um pouquinho de um caroço aí, um pouco de um rancambole, uma barriga, como chamo, mas teve meu capítulo preferido, que foi o 18 até agora. E agora, rumo à reta final, né? Uma Quase reta lá. final. A gente tá quase lá. Quarto episódio vem aí com a nossa finaleira. E apesar do cansaço desses capítulos, porque são capítulos que realmente vão se repetindo e tem muita parte filosófica, muito exemplo também. Foi a melhor parte do livro, é onde as coisas se encaixaram, sacou? Concordo. Valeu a pena, assim, empurrar algumas partes anteriores que também foram um pouco enroladas pra chegar aqui. Eu acho que ele linkar o simbolismo, os misticismos e a arte, enfim, achei belíssima essa parte. E acho que a parte final a gente vai ter também alguns ensaios, vai ter um pouco mais de conteúdo fora do livro pra trazer também, pra falar. Sim. Então também acho que vai trazer uma conversa interessante. Então quem tá ouvindo a gente aqui, pra finalizar o quarto episódio, é do 20º capítulo do livro até o final agora. Agora é enrolar, é embalar, na verdade. Embala e vai e pra Enrolar um acabar. pouquinho também, né? Sempre é bom enrolar. Provavelmente vai enrolar um pouquinho também. Já tô esperando também. Pois muito bem. Estamos na reta final, tô muito feliz. Eu acho que esse vai ser um daqueles livros. Sabe quando você lê um livro que você termina e não importa se você gostou ou não gostou, mas você está feliz de ter lido? Sim. Eu acho que esse vai ser um desse, sabe? E eu acho que, tipo, a gente começa também a pensar um pouco diferente como a gente define as coisas para nossa própria produção de conteúdo, sacou? A nossa visão muda, porque já a classificação de bom ou ruim, ou de gosto ou não gosto, a partir de livros como O Outono da Idade Média, sai completamente mudado, pô. Você sempre vai ter um olhar muito mais profundo, muito mais cadenciado, muito mais observador, naturalmente crítico, para definir e justificar suas escolhas. E isso eu acho que talvez seja o mais importante de tudo. Mas muito bem. Bora agora pro final da maratona. Muita coisa vem aí, a gente tá planejando umas conversas importantes. É isso. Então segura a onda, vem com a gente. E temos o episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.